Hoje nós vamos apresentar uma videoaula sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa. Vamos dar início citando algumas características do Iluminismo. O que foi? O Iluminismo foi um movimento intelectual. Quando surgiu? Ele surgiu na Europa no século XVIII. O que causou? Ele causou diversas mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O que defendia? Ele defendia principalmente a liberdade econômica, ou seja, a liberdade sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Bom, existia também os principais pensadores iluministas, que foram aqueles que propagaram o iluminismo por toda a Europa. O primeiro a ser citado é John Locke, que acreditava que o homem, com o passar do tempo, adquiria conhecimento por meio do empirismo. Existia também Montesquieu, que acreditava que o poder era dividido em legislativo, executivo e judiciário. Voltaire acreditava na liberdade de pensamento e era bastante crítico quando se tratava de qualquer tipo de intolerância religiosa. Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que o Estado democrático deve garantir a igualdade a todos. Enquanto isso, no Brasil, estava ocorrendo a queda da lavoura açucareira e a transferência do centro econômico para Minas Gerais por conta da extração de minério e para o Rio de Janeiro, porque ele estava sendo comercializado. Nessa nova mentalidade comercial e burguesa, o Brasil deu margem à repercussão do pensamento iluminista francês. O cenário mineiro ganhou um novo estilo com a evolução da economia e tornou-se um lugar de vários acontecimentos marcantes da história, como a Inconfidência Mineira, Tiradentes e as obras do artista Aleijadinho e a literatura Arcade. Agora, dando continuidade ao tema do vídeo, iremos falar sobre a Revolução Francesa, que é o evento na qual, segundo alguns autores, inaugura a famosa Idade Contemporânea, que tem como principal a liberdade, fraternidade e igualdade. Agora, irei falar sobre algumas características da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Ela foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França. Quando surgiu? Ela ocorreu no ano de 1789. O que causou? Causou o fim do absolutismo no país. O que defendia? Defendia a queda da monarquia absolutista e defendia também alguns ideais iluministas, como a liberdade. Agora vamos falar um pouco sobre a sociedade estamental. A sociedade estamental era a sociedade daquela época. Ela descende da sociedade de ordens medieval, que era vinculada à religiosidade cristã católica. A sociedade, então, era formada primeiro de acordo com a proximidade que seus integrantes tinham de Deus e depois pelas funções desempenhadas. Em síntese, a sociedade era formada por três grandes grupos: os oratores, os que oram, os belatores, os que lutam, e os laboratores, os que trabalham. Os oratores formavam o clero, ou seja, os membros da igreja que guardavam a vida espiritual do rei. Os belatores eram aqueles que administravam o reino e garantiam a sua segurança. Os belatores eram formados pela família real, pela nobreza, que era parte dos senhores feudais, e pelos cavaleiros que formavam o exército. Os laboratores eram todos aqueles que trabalhavam pelo reino. Todo o povo que não tinha ligação com a igreja e a nobreza fazia parte desse grupo. Eles podiam ser desde a burguesia a camponeses e sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos da França, que vamos falar mais um pouco logo à frente. A primeiro momento, a gente pode observar que os critérios hierárquicos não estavam vinculados ao dinheiro ou a patrimônios, e sim vinculados a uma questão de Estado, levando em conta sempre a proximidade de Deus. Os sans-culottes são um grupo social que merece destaque, pois foram os maiores atuantes na Revolução Francesa. Eles eram assim chamados por utilizarem calças compridas e largas de trabalho, contrariando os ricos, que utilizavam uma calça mais curta e apertada, geralmente até o joelho, que era chamada de culotte. Sans-culottes, então, eram os sem-culotte.
Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos que se tornaram radicais durante a Revolução e implantaram políticas severas, principalmente durante o período do Terror. As guerras foram o principal motivo da França entrar em crise, principalmente porque a nobreza francesa era parasitária e tinha características do feudalismo. A Guerra da Independência, por exemplo, onde a França auxiliou os Estados Unidos, necessitou de muitos homens como apoio. Isso gerou, assim como na Guerra dos Sete Anos, entre França e Inglaterra, uma grave crise econômica de mão de obra dentro do país. Ao mesmo tempo, a corte absolutista francesa possuía um alto custo de vida, que era financiada pelo Estado. Já gastava bastante seu orçamento com a burocracia que mantinha em funcionamento. Soma-se a essa atmosfera duas crises que a França teria que enfrentar. Primeiro, uma crise no campo, em razão das péssimas colheitas das décadas de 1770 e 1780, o que gerou uma inflação de 62%. E segundo, uma crise financeira derivada da dívida pública que se acumulava, sobretudo pela falta de modernização econômica, principalmente a falta de investimento no seu setor industrial. As Assembleias. A primeira Assembleia a ser dita será a Assembleia dos Notáveis, que foi convocada em 1987 com representantes das três ordens, clero, nobreza e burguesia, nomeados pelo rei na tentativa de resolver o problema, ou seja, dessas partes pagarem alguns tipos de impostos para ajudarem na dívida do país. Porém, nada foi resolvido. Em 1788, houve a segunda convocação, que foi a Reunião dos Estados Gerais, isto é, uma reunião para deliberação sobre assuntos relacionados à situação política da França. Nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado e os da nobreza e do alto clero, que apoiavam o rei, se acirraram. O rei, então, estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto aos sumos do país. Entretanto, os votos eram por representação de estado. Sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo estados contra o terceiro, fato que despertou a indignação de burgueses e trabalhadores. Como não era possível qualquer acordo, pois nenhum critério satisfaria a todos os estados, foi então que o terceiro estado se revoltou e declarou-se representante da nação e constituiu a Assembleia Nacional Constituinte, detentora do poder legislativo, cujo bloco dominante era composto pela grande burguesia liberal, aliada a setores da nobreza e esclarecida e também do baixo clero. Limitou os poderes do rei, tornando-o apenas chefe do poder executivo. Os objetivos dessa Assembleia foi a abolição do absolutismo, do mercantilismo, das corporações de ofício, da sociedade privilegiada por ordem, enfim, de tudo que limitava a liberdade de comércio e desenvolvimento da produção capitalista. Logo após as assembleias, ocorreu a queda da Bastilha, que foi o assalto popular à Bastilha, antiga prisão símbolo da opressão do antigo regime francês. A tomada dessa prisão foi consequência da tensão popular provocada pela crise econômica e política que a França enfrentava no final do século XVIII. A tomada da Bastilha foi organizada pela população de Paris no dia 14 de julho de 1789 e tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora que lá ficava armazenado. Dentro dessas manifestações políticas e sociais estavam os girondinos e os jacobinos. Os girondinos representavam a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política, e os jacobinos representavam a baixa burguesia e defendiam uma maior participação popular do governo e profundas mudanças na sociedade que beneficiassem os mais pobres. A ala mais radical da Revolução eram os jacobinos, que haviam participado da Assembleia Constituinte e se sentaram à esquerda do plenário, se opondo aos girondinos que se posicionavam à direita. Eles defendiam uma ampliação da perspectiva revolucionária, cuja proposta era não submeter as decisões da alta burguesia, que se articulava com a nobreza e a monarquia. Os jacobinos queriam radicalizar a opressão contra os nobres e o clero e instituir uma república revolucionária sem nenhum resquício da monarquia. A ameaça que vinha dos rumos que a Revolução tomava. O rei Luís XVI articulou um levante contra-revolucionário
com o apoio das monarquias austríaca e prussiana, pois essas estavam com medo da Revolução. Em 1792, a Áustria invadiu a França e essa declarou guerra àquela. A população parisiense, após saber dos planos do rei, invadiu o Palácio Real e prendeu o rei e sua família. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina em 1793, e a monarquia constitucional chegou ao seu fim no mesmo ano, ou seja, o rei e rainha morreram por traição. Com o fim da monarquia constitucional, houve também a dissolução da Assembleia Constituinte e a Convenção Nacional de um novo parlamento. O período da convenção se caracterizou pela forte presença do radicalismo jacobino comandando a Revolução, momento que se tornou conhecido como a fase do terror, sobretudo por conta do uso indiscriminado da guilhotina como máquina da morte. Nomes como Robespierre, Saint-Just e Danton figuram entre os principais líderes jacobinos. Foi nesse período também que a Áustria e Prússia prosseguiram sua guerra contra a França, temendo que a Revolução se espalhasse por seus territórios. No processo de confronto contra essas duas monarquias, nasceu o Exército Nacional Francês, isto é, um exército que, pela primeira vez, não era composto de mercenários e aristocratas, mas do povo de uma nação que se via como nação. Em 1795, a burguesia conseguiu retomar o poder e, através de uma nova constituição, instituíram uma nova fase, a Revolução, chamada o Diretório, órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas a partir deste mesmo ano, a crise social se tornou muito ampla na França, o que exigiu um contorno político mais eficaz, sob pena da volta da radicalização jacobina. Um dos mais jovens e destacados generais da Revolução, Napoleão Bonaparte, era o nome esperado pela burguesia para dar ordem à situação política francesa. Em 1799, ao regressar do Egito à França, Napoleão encontrou um cenário conspiratório contra o governo do Diretório. Foi neste cenário que ele passou a figurar como ditador, inicialmente dando o golpe de 18 Brumário, segundo o calendário revolucionário, e depois como imperador da França. O período napoleônico durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu, ao passo que expandiu o ideal nacionalista para várias regiões do mundo. E assim finalizamos nossa videoaula. Muito obrigada pela sua atenção.